Alguns filmes parecem apenas um romance bobo, mas dentro deles escondem mensagens que a psicologia e a filosofia tentam descobrir há séculos, como o que é o amor, o que é a liberdade, o que fazer quando o seu amor não é o suficiente para salvar alguém. Hoje a gente vai analisar o filme Como Eu Era Antes de Você, mas não como um romance com um final trágico, e sim como o que ele ensina pra gente sobre liberdade, escolhas e o sentido de existir. Esse é um novo vídeo que eu quero trazer pro canal. Eu espero muito que vocês gostem, e se gostarem, digam nos comentários quais podem ser os próximos filmes que a gente vai analisar. Eu acho isso muito legal porque é uma maneira da gente compartilhar visões sobre o filme e não ver ele apenas como uma obra do audiovisual, mas quais mensagens ocultas podem ter ali, se a gente for olhar sobre psicologia, filosofia, semiótica, enfim. Então, sejam muito bem-vindos e eu espero muito que você goste. Oh my god, I don't believe it! What? But where did you get them? It's a secret. Tights. Only the best pair of tights ever! Oh, I'm gonna go try them on. I'm gonna go try them on. Vamos dar um timbum e mergulhar na mente desses personagens do filme? Eu vou só acender a luz e já volto. Um minutinho. Voltei. Bom, vamos conhecer um dos primeiros personagens que aparece no filme. Ele se chama Will. O Will é um cara super foda. Ele tem muito dinheiro, ele tem uma namorada, ele tem uma família super bacana ali, sempre com ele. Ele viaja, ele faz vários esportes e ele mora num castelo. Então, ele é tudo de bom. Só que depois de um acidente, o Will acaba perdendo todos os movimentos do corpo dele. Só que ele não perde apenas os movimentos do corpo, ele perde toda a sensação de controle que ele tinha. Depois do que ele passou, ele não consegue saber o que fazer da vida. Psicologicamente falando, a gente encara esse cenário como um luto. Mas ele não morreu. O Will continua vivo, ele sobreviveu ao acidente. Mas ele perde a si mesmo. Ele não consegue encarar que agora a vida dele é isso. Ele enfrenta o luto do que ele era. E a tetraplegia obriga o Will a viver um cenário de vazio emocional. Porque ele não quer apenas sobreviver, ele quer se sentir vivo. No filme, Como Eu Era Antes de Você, o estado psicológico do Will não é realmente explorado em profundidade, mas observando suas atitudes e silêncios, é possível perceber que ele vive algo mais intenso do que apenas tristeza, um luto existencial. Depois do acidente, ele não perdeu apenas o movimento no corpo, ele perdeu o controle sobre a própria vida, a liberdade de escolher, a sensação de ser quem ele sempre foi. É como se de repente o mundo tivesse seguido em frente, mas ele tivesse ficado preso no tempo. A dor dele não é só física, é a dor de existir sem saber mais por quê. Will vive uma forma silenciosa de depressão, onde a ausência de sentido se mistura com a saudade de si mesmo. E esse tipo de luto não tem fim claro, porque o que se perdeu não está fora, está dentro. O que é que o filme faz a gente mergulhar na filosofia existencialista? Onde a gente tem a ideia de que o ser humano é livre, mesmo dentro dos seus limites, e que viver sem sentido pode ser pior do que morrer. Em contrapartida, a gente conhece a Louisa Clark, que é uma das minhas personagens favoritas. Eu acho ela incrível, ela é muito incrível. A Lu, ela é o completo oposto do Will, porque ela é cheia de risadas, ela fala muito, ela tem sempre uma visão muito positiva das coisas, ela é muito animada, as roupas dela são extremamente extravagantes e coloridas, ela se torna até meio ingênua no filme, porque ela tem uma visão muito superficial das coisas. Só que, através do trabalho que ela consegue, vamos situar vocês no filme, a mãe, a Luísa, tá precisando de um trabalho, porque a lanchonete que ela trabalhava acabou fechando, e aí ela tá atrás de outras oportunidades pra se manter mais distante da família dela, enfim, conseguir um rumo. E aí ela acaba recebendo essa oportunidade de trabalhar através da mãe do Will, porque ela seria a cuidadora do Will.
E aí a gente vê psicologicamente que ela exerce o papel de cuidador, aquela pessoa que cuida dos outros sem perceber que também precisa ser cuidado. E através desse trabalho ela acaba despertando a própria visão da vida dela, o próprio propósito dela, o que é que ela tem que fazer depois disso. O existencialismo, segundo o filósofo Jean-Paul Sartre, diz que o ser humano é livre para escolher o que fazer da própria vida, mesmo quando está preso a limites ou circunstâncias difíceis. No filme, Will representa essa ideia de forma extrema. Depois do acidente, ele perde o movimento do corpo, mas ainda exerce a liberdade de decidir sobre si mesmo. Quando ele escolhe morrer, ele não está apenas desistindo da vida, mas recusando viver algo que ele considera sem autenticidade. É uma decisão dolorosa, mas coerente com sua visão de liberdade. Já Louisa começa o filme vivendo no modo automático, sem escolhas próprias e apenas seguindo o que esperam dela. Mas ao conviver com Will, ela desperta, passa a entender que ser livre é viver de forma consciente, buscando sentido em cada escolha, mesmo nas mais simples. E assim o filme mostra dois caminhos opostos da mesma ideia existencialista. Will escolhe morrer para ser livre, já Louisa escolhe viver para ser livre. E aí entra o ponto mais top no filme. O filme faz com que a gente entre num dilema étnico. É certo escolher partir quando a vida perde o sentido? O Kant diria que não. Ele diz que a vida tem valor em si mesma e que desistir dela é negar a nossa dignidade. Enquanto isso, John Stuart Mill fala que existe moral em evitar o sofrimento. Então, se a dor se torna insuportável, desistir dela é um ato de razão. Só que o filme ele não vem com a resposta para isso. O filme nos obriga a encarar esse cenário, vendo que você ama alguém e que essa pessoa escolheu partir e que é preciso respeitar essa escolha. A Lu acredita que o amor dela é capaz de mudar a escolha do Will, enquanto ele acredita que o amor não é o suficiente para mudar a realidade em que ele vive. E aí entra um dos choques mais belos do filme. O amor ele não muda, ele transforma quem ama. Amar é permitir que o outro seja livre, mesmo que isso doa. Como eu era antes de você, não é um filme sobre morte ou sobre tragédia, mas é sobre o que a gente pode e não pode fazer por quem a gente ama. E principalmente mostra o peso da empatia e da liberdade. O filme mostra sobre a escolha de viver com consciência. A vida não é o que temos, mas o que escolhemos fazer com o que nos resta. Se você gosta de ver os vídeos com um olhar mais profundo e entender algumas mensagens, principalmente usando a psicologia e a filosofia, esse vídeo foi feito para você. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu vou agradecer muito se você puder curtir e se inscrever no meu canal. Comenta também o que você achou desse vídeo e quais próximos vídeos você quer ver ou outros assuntos. Eu fico por aqui, eu espero muito que você tenha gostado e tchau!